Eu sempre trabalhei com organizações que trabalhassem em prol das comunidades, não é? Trabalhei primeiro, a primeira organização não tanto, que foi a IPS em Maputo, mas depois fui trabalhar para um Fórum Nacional de Mulheres, nós chamamos Fórum Mulher, que é uma rede de organizações que trabalham na área da mulher. E durante esse trabalho tive muita experiência com organizações de base, organizações que trabalham em prol da igualdade de género. Depois disso, eu fui trabalhar para a ActionAid como coordenadora de género e, se calhar, como deve saber, a ActionAid é uma organização que também trabalha muito ao nível das localidades, dos apoios administrativos com as comunidades. E eu sempre assim à procura de alguma coisa que, de fato, eu conseguisse ver que fizesse alguma diferença. Depois trabalhei na Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, que é uma fundação em Moçambique, liderada, cuja presidente é a senhora Graça Machel, e que é uma organização que também, como o próprio nome diz, Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, as suas atividades estavam enraizadas na comunidade. E aí trabalhei muito com o Fórum das Mulheres Rurais, com outras organizações que trabalhassem ao nível da base. No entanto, fui colaborando com uma e outra rádio comunitária, porque participei um pouco no estabelecimento de alguns gabinetes de atendimento à mulher e à criança, e aí há necessidade das rádios estarem muito ligadas aos gabinetes. Então, como tinha este sangue de jornalismo e o trabalho comunitário, eu acabei me envolvendo voluntariamente no Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, onde ajudei a desenhar o plano estratégico, ajudava no desenho dos programas. E pronto, fui ficando assim sem me aperceber e hoje acabei ficando como a diretora executiva do Forcom. As mulheres desenvolveram-se bastante porque a taxa de analfabetismo reduziu, é verdade, hoje oscila pelos 66%, que ainda é bastante alto, e se formos para as zonas rurais, muito pior ainda. Eu não conheço os dados deste ano, mas posso dizer que há 2 anos atrás nós tínhamos cerca de 7 milhões de mulheres nas zonas rurais, dos quais 6,1 eram analfabetas. Isto é extremamente importante porque, sob um ponto de vista, há um desenvolvimento de aparecimento do papel da mulher, mas, por outro lado, também ainda há vários problemas. E essa questão do analfabetismo está extremamente ligada com a alta taxa de mortalidade materna que ainda temos em Moçambique. Em Moçambique morrem 11 mulheres por dia ainda, por complicações de gravidez e parto, então por ano são quase 4.000 mulheres. Isto está muito ligado também à questão do analfabetismo, à questão da soberania alimentar. Também temos uma alta taxa de crianças malnutridas, temos muitas mulheres grávidas ainda a morrerem devido à malária. E então a mulher ainda enfrenta vários problemas, sobretudo quando tu te distancias das cidades. Em termos de posicionamento nos órgãos de tomada de liderança, Moçambique é um dos países mais avançados, não só ao nível da África como no mundo. Nós temos mais de 35% de mulheres no Parlamento e temos um bom número de mulheres no Executivo, como ministras. Eu penso que temos aí 4 ou 5 ministras, para além de outras vice-ministras, não é? Mas a situação ao nível da base, no campo, a situação ainda é extremamente grave. Temos algumas mulheres na liderança dos postos administrativos, temos 2 governadoras, mas temos muito poucas mulheres, não é? É verdade que o governo tem feito muito esforço com ações afirmativas. Por exemplo, temos os conselhos consultivos locais, que são, de certa maneira, órgãos ou fóruns de tomada de decisão a nível local, e do qual existe um guião de orientação que é que 30% desses órgãos deve ser composto por mulheres, mas temos lá as mulheres, falta a capacidade, a qualidade de participação, de intervenção. Então, por um lado, temos um desenvolvimento bom em termos de números, em termos de políticas, leis aprovadas. Eu penso que ainda temos muito a fazer, mas temos uma lei da família, de certa forma, que ajuda as mulheres. Aprovamos há pouco tempo a lei de violência doméstica, que muitos países da região ainda não têm, não é? Mas falta a implementação disso, né? As questões culturais que muitas vezes colocam as mulheres numa situação difícil. Eu penso que a rádio comunitária é extremamente importante. Temos ainda alguns dilemas, porque, por exemplo, a gente nunca imagina, mas o rádio, que é onde as pessoas têm a informação, é um instrumento ainda masculino, sobretudo nas comunidades. O homem, quando sai e vai visitar a sua família, leva o rádio consigo. Então, nós temos estado a ver, ao nível do Forcom das rádios comunitárias, que estratégia que nós podemos ter para facilitar que a mulher também tenha acesso ao rádio, portanto, o meio, não é? E para poder ter o acesso à informação. Para além disso, a questão da mortalidade materna, eu acho que temos uma responsabilidade muito grande. Os 3 grandes problemas que concorrem para a mortalidade materna em Moçambique, primeiro, é a demora na decisão da mulher de ir ao hospital.
Por quê? Porque ela primeiro tem que consultar o marido, ou tem que consultar a sogra, até que eles decidam, e depois até que eles arranjem os recursos, não é? E depois a distância da casa para o hospital, que é outro problema extremamente grande. E depois chegar lá no hospital também o atendimento, que nem sempre é o mais adequado. E eu devo considerar que nos últimos anos até tivemos algum desenvolvimento em relação a isso. Nós tínhamos um ministro extremamente gender, que era o Ivo Garrido, e nós como mulheres gostávamos muito da abordagem que ele tinha. Acho que há 2 semanas atrás ele deixou de ser Ministro da Saúde, infelizmente. Esperamos que que esteja agora também dê continuidade a isto. Mas na área da mortalidade materna, no sentido de sensibilizar, dar informação, não só às mulheres, mas também aos homens, o quão é importante que a mulher vá ao hospital, o quão é importante que ela vá atempadamente ao posto médico, não é? O quão é importante que ela não tenha 10 filhos, não é? O quão é importante que as meninas não se casem e não fiquem grávidas com 8, 9, 10 anos. Então, essa informação, eu acho que as rádios comunitárias é que têm que passar para as comunidades. Os outros mídias também, mas principalmente as rádios comunitárias pela componente do uso da língua local e do levantamento das questões próprias da própria comunidade. Eu admiro as organizações grandes, já trabalhei em algumas delas, mas para mim é muito difícil ver aquilo que estamos a fazer, como é que os fios que estamos a mexer aqui em cima estão a ter impacto lá embaixo. Então, trabalhando com as redes comunitárias é uma coisa que tu podes ver, podes visibilizar, não é? E ver até que ponto é que tu estás a influenciar, não é? E temos uma grande responsabilidade também, que é de fazer advocacia, não é? Trazer primeiro a voz das pessoas, do povo, não é? E participarem nos processos, mas também advocar para que os seus direitos sejam realizados, né? E para nós é extremamente importante. Em Moçambique ainda não temos uma lei de radiodifusão, está em discussão, precisamos dessa aprovação. Estamos em discussão a questão do conceito de rádio comunitária, não é? No nosso fórum, por exemplo, nós temos rádios religiosas também, e hoje discute-se até que ponto é que elas sejam comunitárias, mas é verdade que elas desempenham um papel extremamente importante na comunidade, e isso nós vemos no dia a dia. Então, como é que nós balanceamos isto aqui, não é? Como é que lidamos com essa situação? O Moçambique tem um ambiente político de certa forma favorável, a gente pode dizer que é favorável, mas não é igual em todos os sítios. E de cada vez que a gente se distancia da cidade, há a tendência cada vez maior dos dirigentes ou os líderes de partidos políticos, não é? Ou de instituições governamentais se apoderem das rádios. Então, o nosso papel é exatamente esse mesmo, trazer a público, divulgar e lutar para que elas tenham esse direito de divulgar a informação, de liberdade de expressão, não é? E de as pessoas sentirem-se livres de trabalharem, de se reunirem, de poderem falar o que acham, o que pensam. E temos algumas comunidades até onde tivemos uma boa parceria com o governo, onde alguns dirigentes locais foram destituídos porque as pessoas foram à rádio e disseram: não, esse dirigente não está a trabalhar para nós, não nos está a ajudar, e nós achamos que não é com ele que nós queremos trabalhar. Então, não que o expulsar os dirigentes seja o positivo, mas para mim aqui está a capacidade das pessoas também poderem participar e influenciarem nos processos. Exatamente. Yeah. Ter uma voz. Exato, ter uma voz.